Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um vídeo de Position. Hoje, domingo, dia 16 de fevereiro de 2020. Chegamos aí já no meio do mês de fevereiro. O mês de fevereiro que é o mês mais curto, né, devido ao carnaval, devido também à quantidade de dias úteis. E nessa semana vamos analisar o que aconteceu no mercado na semana que passou e também observar aí os ativos para a próxima semana. O mercado continua bem lateral, como a gente já havia dito nas últimas semanas que passaram. Então, assim, poucas movimentações mais expressivas. Claro que tivemos alguns ativos aí fazendo grandes movimentações, mas de uma forma geral o mercado permaneceu meio morno essa semana que passou. Legal, galera? Bom, para você que não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui e também diversos outros assuntos ligados ao mundo dos investimentos, ligado ao mundo do mercado financeiro. Legal, galera? Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês o like e também para não se esquecer de se inscrever aqui no canal, bacana? Para explicar como o nosso vídeo funciona, para quem é mais novo, para quem está chegando agora, o vídeo é dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu trago os destaques, os ativos aí que mais se movimentaram durante a semana e também as operações que eu tenho feito nas últimas semanas, nos últimos dias que eu coloquei aqui para vocês, eu faço um acompanhamento delas. Na segunda parte, eu faço uma visão mais ampla aí sobre o mercado. E no final do vídeo, eu trago aqui o que eu entendo ser as operações com mais probabilidade, maior destaque para a semana aí que vai começar, legal? Bom, lembrando também que esse vídeo não tem o caráter, né, de ser um vídeo com calls de compra ou venda, mas sim com caráter educativo. Eu trago aqui o que eu faço e como eu estou vendo o mercado a partir dessa semana e para a próxima semana. Legal, galera? Então vamos lá para o vídeo? Abrindo aqui para vocês o gráfico, deixa eu só ajustar aqui, que não está ajustado. Aê, pronto. Então, temos aí na tela de vocês o Ibovespa e, como eu havia dito, como eu havia conversado com vocês agora, eu falei que o Ibovespa continua lateral, né? Isso nós podemos perceber por essa faixa aqui, galera, que está do ponto verde ao ponto vermelho. Então aqui, se nós desenharmos aí um retângulo, vamos perceber que o mercado não encontra-se em uma tendência mais direcional, né? Bem diferente desse período aqui que nós podemos observar que o mercado basicamente toda semana renovava suas máximas. Nós temos aqui o mercado de uma forma mais contida dentro desse retângulo que nós desenhamos aqui. Se nós observarmos aqui no período lá do começo do ano de 2019, nós observamos o mesmo cenário. Então, ou seja, vale citar que podemos sim estar replicando esse padrão aqui para cá. Claro que olhar padrões assim, olhar desenhos gráficos, torna a nossa análise muito mais subjetiva e exótica, né? Mais aproximada à arte do que ao modelo sistemático e baseado em evidências para montar as suas operações. Eu não gosto desse tipo de sinal, desse tipo de padrão, mas cabe aqui trazer para vocês também esse tipo de conhecimento, esse tipo de análise para engrandecer o nosso vídeo. Tirando então esse retângulo, vamos observar aqui de fato o que na minha forma de entender acontece. Como eu citei para vocês nas últimas semanas, eu entendo que o mercado, após essa perna de evolução que ele teve aqui desde o mês lá de setembro de 2019, se nós pegarmos aqui desde aquele período até a máxima que foi registrada no final de dezembro, nós tivemos uma movimentação de 20%. Então, seria comum e normal e saudável no mercado esperar um período corretivo, porque o mercado nunca sobe de maneira direta. Então, esse período que nós estamos vendo aqui é uma situação comum dentro de uma tendência de alta. O mercado ainda encontra-se em tendência de alta. Notamos aqui que agora o mercado testa a média de 12 períodos, que eu configuro como uma média mais curta para se ler o mercado aqui na movimentação de curto prazo, e na média mais longa, que seria a tendência primária aí do mercado, que é a média de 50 períodos, nem sequer ela ainda se aproxima dos preços. Ou seja, aqui devemos ainda esperar, ao meu ver, um período lateral com mais algumas semanas, para aí sim o mercado decidir qual a real direção que ele vai tomar. Se ele vem a voltar aqui para o patamar lá dos 105, ou quem sabe lá os 96 mil pontos, ou se rompe essa região aqui dos 119 mil pontos,
e vai embora. Alguns fatos me chamam a atenção no mercado nessa semana, me chamaram a atenção para essa semana que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Olhando para o Small 11, que aqui nós temos o Ibovespa, que aí pega as maiores ações, né, as ações mais negociadas do nosso mercado, mas também vale citar que o Ibovespa é muito concentrado. Então nós temos aqui dentro do Ibovespa um cenário não muito completo do nosso cenário de mercado. Então, dentro do Small 11 nós temos uma diversificação mais sadia, porém, dentro das empresas com menor liquidez, né, ou tem menor volume de mercado, só que nós temos aí uma diversificação muito mais ampla do que no Ibovespa. E no Small 11, aqui nesse ETF, nós notamos o quê? Que diferente do Ibovespa, que está lateral já desde dezembro, o Small 11 simplesmente corrige a 1, 2, 3 semanas seguidas, não estando ainda nesse cenário lateral. Ou seja, a gente pode citar aqui que o Small 11, que o índice de Small Caps, está mais forte que o mercado como um todo nas últimas semanas. Podemos também citar que esse cenário aqui que vocês estão observando, notem, esse candle aqui verde em cima da média de 12 períodos é um cenário que nós vamos observar em diversos ativos nessa análise que eu vou trazer para vocês hoje. E esse é um padrão muito clássico de recompra de ativos dentro de uma tendência de alta. Eu vou falar para vocês mais para frente no vídeo sobre isso. Porém, essa é a minha análise sobre o Small 11, o que traz aí que nem todos os ativos do nosso mercado estão, de fato, assim, laterais. Temos aí ativos, sim, em uma tendência mais sólida e não laterais nesse momento. Indo para o mercado americano, um outro ponto aí que muita gente falava e ainda continua falando da correlação entre os mercados, né? Então as pessoas costumam dizer que se o mercado americano subir, o nosso mercado sobe também. Se o mercado americano cai, o nosso mercado tende a cair. E galera, isso foi muito falado porque muitas pessoas criaram aí no ano passado e até mesmo no começo desse ano a teoria do caos aí que o mercado americano iria entrar em crise, iria cair e nós teríamos um período mais corretivo no mercado. E aí as pessoas também falavam que se isso acontecesse lá no mercado americano, de fato isso também aconteceria em pior escala no mercado brasileiro. Só que notem, aqui, se vocês observarem, nós estamos vendo o S&P 500, nós notamos o quê? Que nessa semana houve o rompimento do topo histórico do mercado americano, então, ou seja, o mercado corrigiu aqui por 2 semanas, veio a testar o topo histórico e rompe nessa semana com um candle bem amplo de força, né? Enquanto o nosso mercado brasileiro continua de lado ou corrigindo. Então, essa correlação, pelo menos no curto prazo, não vem sendo respeitada e não foi respeitada também durante todo o período onde o Ibovespa ficou aí em queda. Se nós observarmos aqui no longo prazo, notem aqui que nós tivemos aí no Ibovespa desde 2010 até lá 2015, o mercado em queda, enquanto já no mercado americano, se nós observarmos aqui, o mercado é um índice que está em alta desde 2009. Então essa correlação, tão falada correlação, nem sempre é verdade. Principalmente, ela nota-se não sendo verdade nesse caso aqui, que o mercado americano supera as máximas, enquanto o nosso mercado fica estagnado aí, não consegue evoluir. Indo para o Nasdaq, nós temos aí o mesmo cenário. Nasdaq na penúltima semana rompeu e aí nessa semana corrige, deixando mais um candlezinho de recuperação dentro da sua longa tendência de alta. E no último, que é o índice Dow Jones, nós temos aí também o índice testando aqui o topo histórico, tentando romper nessa semana que passou, porém sem forças, volta e fica aqui na ponta do lápis, bem em cima do ponto de rompimento. Seria de se esperar também um movimento parecido com o que aconteceu no S&P na próxima semana, confirmando esse rompimento. Indo aqui para o VIX, o índice que mede a volatilidade aí dentro do mercado americano, nós não temos nenhuma novidade. O mercado reduzindo a volatilidade na semana que passou, depois aí do surto, né, que tivemos por causa do coronavírus e muita preocupação nos mercados sobre isso. Nós notamos aí que nas 2 últimas semanas o mercado se acalma e volta à sua volatilidade normal e comum. Fato que não temos normal, né, o cenário no dólar. O dólar que nós havíamos comentado nas semanas que passaram, que o dólar vinha num forte movimento de alta. Deixa eu tirar esse desenho aqui para fazer junto com vocês. E o dólar rompeu, né, o ponto lá dos 4,30 e aí renovou as suas máximas.
E eu disse para vocês nas últimas semanas que haviam dois cenários aqui que eu enxergava como mais coerentes para o dólar se desenhar nas próximas semanas. Que era o quê? Ou um possível rompimento falso, como nós observamos aí nas últimas vezes que o dólar tenta romper o topo histórico, nós notamos isso, ó, que o dólar vem, rompe, e aí deixa um candle de reversão e volta corrigindo forte, né, testando novamente as médias. E agora nós temos o quê? Após o rompimento da semana passada, que sim, foi um rompimento forte, com um candle muito comprador, nós temos essa semana o dólar até evoluindo, subindo cerca de quase 1,5%, só que aí, durante a semana, o dólar vem e deixa esse candlezinho de reversão. Sim, notem, esse candle aqui com essa sombra superior e fechando na mínima, ou seja, aqui com essa sombra em cima e esse corpo vermelho demonstra que houve reversão no movimento de curto prazo do dólar, que nesse ponto aqui nós podemos falar que é apenas um teste desse topo rompido. Então aqui nesse cenário, graficamente falando, o dólar volta para testar essa região dos 4,30, 4,28. O cenário tradicional dentro de uma tendência de alta seria o que, galera? O dólar vir testar essa região e aí fazer uma nova máxima aqui, fazendo um novo zigue-zague de alta em cima do topo anterior rompido, mostrando força da tendência. Porém, se nós observarmos o comportamento do dólar nos últimos rompimentos, não seria de se estranhar nessa semana o dólar fazer isso aqui, ó. Um candle bem amplo de venda, voltando para dentro dessa região que foi rompida, caracterizando todo esse movimento como um rompimento falso. Vamos aguardar aí na próxima semana o que o mercado nos espera com relação ao dólar. Porém, toda essa movimentação aqui acende um alerta para todo mundo que ainda não tem uma exposição ao dólar, uma exposição a ativos correlacionados ao dólar. Galera, faz todo sentido, ao meu ver, ter um percentual que seja 5, 10, 15% da sua carteira em ativos que tenha alguma correlação ao dólar. Aqui no Brasil nós temos popularmente conhecido o próprio IVVB11, que é um ETF que replica lá o S&P 500. Na verdade, ele replica o IVV, que é um ETF americano que replica o S&P 500. Então ele replica esse ETF. Na verdade, nós temos aí então um ativo com uma exposição tanto às ações americanas, tanto ao dólar. Então, aqui, o investidor que adquirir esse tipo de ETF ganha na evolução das ações americanas e também no dólar. Claro que ele vai ser impactado na queda das ações dos Estados Unidos, como também na queda do dólar, mas aqui faz todo sentido como uma espécie de diversificação ao nosso mercado, que de fato é um mercado muito pequeno comparado ao mundo. Indo para o Bitcoin, nós temos o Bitcoin aqui, que nós já havíamos conversado na semana passada, então esse sinal aqui é um sinal esperado dentro desse movimento de recuperação do Bitcoin. Nós conversamos lá na semana e eu falei com vocês que o Bitcoin veio a testar essa região aqui, que era a região simétrica espelhada desse movimento. Após esse rompimento aqui que aconteceu no mês de janeiro, nós temos aí o Bitcoin testando essa região de resistência e deixa um candlezinho de dúvida em cima dessa região. Fato é que esse candle aqui pode trazer muitos compradores para esse ativo, caso na próxima semana o mercado tenha forças aí para romper essa região aqui linkada com esse traço verde que vocês estão vendo no gráfico. Então, normal esse período aqui, esse candle de correção dentro desse topinho aqui no Bitcoin. E, terminando o Bitcoin, vamos aqui então falar um pouco das ações que eu citei para vocês na semana passada e também as ações que foram destaque na semana que passou. E acho que não dá para não falar, e vamos aqui para a terceira semana falando aí do IRB ou a da IRBR. Falamos aí há 1, 2, 3 semanas desse ativo. Basicamente, nessa antepenúltima semana que passou, essa ação era destaque, pois rompia o seu topo histórico. E nas 2 últimas semanas, essa ação faz esse movimento bem amplo e agudo de queda, basicamente aí, impactado por uma opinião de uma gestora de mercado que colocou em xeque todo a emissão, né, dos relatórios e da contabilidade dessa empresa. Vale citar, galera, que essa semana nós teremos aí a divulgação do balanço do IRB. Então, provavelmente essa semana nós devemos ter ainda movimentações também amplas
dentro desse ativo, ou para baixo, né, confirmando a expectativa aí que foi ventilada aí no mercado, ou refutando toda essa polêmica que foi criada aí nas últimas semanas. Fato é que, graficamente, observando esse ativo, nós notamos o quê? Na semana que passou, eu falei para vocês que o ponto esperado de teste seria aqui, onde eu estou colocando essa linha vermelha para vocês, nesse ponto onde era um topo anterior rompido, e também esse fundo aqui deixado nesses candles aqui nesse último movimento de alta. Porém, o mercado simplesmente não deu bola. Então aqui para quem gosta de comprar em suportes e resistências, simplesmente, provavelmente, foi estopado nessa semana. E o mercado veio a cair bem forte, perfurando a média de 50 períodos, que é uma média muito importante dentro dessa tendência de alta, dentro desse ativo. E na semana terminando a semana, a ação consegue aí a duras penas se segurar no ponto aqui bem próximo da média de 50, bem como respeitando esse suporte aqui dos R$ 34,28. Aí, para vocês que me acompanham aqui há mais tempo, devem estar se perguntando, e aí, as suas ações que você tem dentro desse ativo, o que você fez com elas? E bem vocês sabem que eu procuro ficar no papel, na ação, o período mais longo possível. Então eu tento acreditar que a tendência de alta irá prevalecer e a tendência irá continuar até que um sinal muito forte me prove o contrário. E esse sinal dessa semana, na última semana eu comentei que não via nenhum ponto de motivo para desfazer das minhas operações, porém eu ia ficar de olho com o sinal de alerta aí em cima dessa ação. E essa semana deixa um sinal bem relevante dentro do meu setup, que é desse teste aqui na média de 50 períodos, ou seja, na semana que vem, caso a ação aí do IRB venha a ser negociada abaixo desse candle, confirmando a mudança da polaridade que estava acima da média de 50 para baixo da média de 50, eu vou estopar todas as minhas ações compradas nesse ativo. Lembrando que essas ações eu venho carregando lá desde os R$ 16,86, desde maio de 2018, é uma operação bem longa. E agora, caso isso aconteça, vou sair da posição ainda com um bom lucro. Claro que seria muito melhor ter executado aqui a venda aqui em cima, mas nunca a gente vai acertar o ponto certo da máxima do papel, nem também o ponto onde o papel consegue fazer o fundo. Então a gente nunca vai acertar a máxima nem a mínima do papel. O importante é sair aí com lucro e no longo prazo ser lucrativa as nossas operações. Então, galera, esse é o meu recado sobre as minhas operações aí dentro do IRB. E outro ponto que me chama a atenção aqui dentro desse ativo é o quê? Eu já falei para vocês muitas vezes que essa ação aqui foi e é ainda talvez uma das queridinhas do mercado devido à baixa volatilidade que esse ativo demonstra nas suas movimentações. Então, notem isso. Até aqui, a gente só enxergava compras, né, dentro da IRB, ou seja, uma ação que só sobe, com pouca volatilidade, períodos corretivos muito curtos, e também as pessoas acabam indo lá e falando, nossa, abre aqui, por exemplo, o site do Fundamentos e vem aqui, olha como o lucro dessa empresa só sobe, é uma excelente empresa, olha que balanço bom, olha que empresa bonita, até acontecer um caso como esse. E o problema, não há nenhum problema em se fazer isso, pois o mercado trata-se sempre disso, né, da gente escolher os ativos e, no longo prazo, acertar os que vão fazer movimentos que vão deixar a gente com uma carteira muito mais rica e aqueles que fazem movimentos que não eram esperados por nós, a gente não se machuque tanto. Então, quando a gente ganha muito e quando a gente perde pouco. O problema é que esse tipo de empresa acaba atraindo as pessoas com viés assim, que a empresa vai ser sempre boa, que a empresa só vai subir, que os resultados vão ser sempre bons e que não há nenhum problema e não há o que se preocupar com esse tipo de empresa. E as pessoas fazem o quê? Não diversificam, não controlam o risco, colocando dinheiro demais em um ativo como esse. E aí o mercado vem e mostra que em 2 semanas tudo que era muito tranquilo passa a mostrar aí uma queda de quase 30%, colocando muita gente aí com a pulga atrás da orelha. Então, o segredo, galera, para sobrevivência no mercado é, primeiro, escolher bem os ativos, segundo, diversificar e controlar risco. E não há caminho para o sucesso no mercado financeiro se não observar essas premissas, legal? Bom, indo aqui para o Banco Banrisul, essa semana eu tive uma confirmação
do candle da semana que passou, como eu falei para vocês. Então, nessa semana aqui, nós tivemos a confirmação desse candle aqui, executando, sim, uma venda. Então, abrir posições vendidas dentro de Banrisul. Ao meu ver, essa confirmação desse rompimento aqui abre uma simetria para os preços virem a buscar os R$ 12,50. Claro que isso não será de uma semana para outra, mas caso o mercado venha a confirmar uma tendência mais baixista, esse cenário abre toda a cara de ser configurado no longo prazo em Banrisul. Eu abri posições vendidas nessa semana aqui e o mercado confirma e até agora flui bem essas operações que eu executei. Também falei para vocês da Brasil Foods, que está... cadê? Aqui. Ponto, agora foi. Brasil Foods, que também tem essa mudança, então, ou seja, a ação vinha dentro de uma tendência de alta, revertendo todo aquele movimento de queda que a ação fez, faz um movimento de reversão, só que agora praticamente coloca um check nessa reversão de tendência, passando aqui para baixo das médias. Então nós já temos aí uma aproximação da média de curto prazo com a de longo prazo. Provavelmente nas próximas semanas nós devemos ter um cruzamento dessas médias, indicando um cenário mais baixista. Fato é que essa semana o setup que eu coloquei aqui para vocês não foi acionado, então fico para a próxima semana aí aguardando o rompimento aqui dessa região em Brasil Foods para também startar uma nova operação de venda no mercado. Outra ação que eu comentei com vocês na semana que passou foi a ação da Via Varejo. Via Varejo que eu coloquei para vocês como um ponto muito bacana aqui de rompimento dentro dessa linda tendência de alta. Porém, o mercado não faz esse rompimento na semana que passou, deixando ainda também esse setup em aberto para a próxima semana. Então, até vou colocar aqui a Via Varejo lá no final da lista para a gente poder falar dela no final do vídeo. Voltando, então, aqui nós temos a Trisul. Também um outro caso onde eu coloquei para vocês uma possível compra nessa semana que passou. Porém, notem como a ação não consegue renovar suas máximas, pelo contrário, né? Até chegou a ameaçar um rompimento aqui dessa região de suportezinho. Porém, sentiu esse suporte, sentiu também a média de 12 períodos, deixando um candlezinho aí de compra em cima da média. Podia ser um candle mais bonitinho, né? Um candle verde aí com um corpo maior, mas não deixa de ser um candle de reversão em cima da média de 12 períodos, voltando para essa região aqui de consolidação. Eu fico a aguardar também a Trisul romper essa região aqui para assim poder efetuar uma compra dentro desse ativo, colocar também ela lá no final da lista. Indo aqui para a Qualicorp, uma outra ação que eu tenho em carteira, e aqui na Qualicorp nós tivemos aí quase o stop nessa semana que passou. A ação veio a cair muito e ficar a 2 centavos do meu ponto de stop, 2 centavos do meu ponto de stop, porém não foi estopado. Mas nós temos também o mesmo cenário lateral que nós observamos em Trisul, aqui em Qualicorp. O mercado rompe e não vai para canto algum, fica aqui nesse miolo aqui sem evolução, ameaçando sim as posições compradas dentro desse ativo. Vale ressaltar que também em Qualicorp nós tivemos essa semana o teste da média de 12 períodos. Notem que já está bem próxima aqui do ponto de stop. Vamos aguardar na próxima semana como essa ação evolui. No caso aqui de Fleury, a gente já havia comentado sobre esse ativo nesse possível rompimento. Quem apostou nesse rompimento foi estopado essa semana, ao contrário daquelas duas ações. Notem como a Fleury rompe, só viola o ponto de rompimento aqui, não evolui e volta. E nessa semana aqui, simplesmente estopa todo mundo que apostou nesse rompimento aqui, voltando para sua configuração. Também mais uma ação com a característica aí que nós vamos falar muito, galera, nesse vídeo aqui de ativos encaixotados, ou seja, laterais, ou ativos desenhando uma retomada da tendência de alta. Basicamente, é isso que o mercado está fazendo nesse momento. Temos em Centauro mais uma ação que eu fiz uma compra aqui, e nesse momento aí faz um sidebar dentro desse candle mega amplo aqui que essa ação fez na penúltima semana. Nessa semana descansa, e enquanto o mercado cai, essa ação consegue fazer pelo menos um candle verde. Então, um possível sinal bem positivo aí para Centauro, que vem numa
belíssima tendência de alta também. Indo para a Sinqia, nós tivemos nessa semana também a Sinqia fazendo o mesmo tipo de movimentação. Na Sinqia nós temos aqui a volta a esse ponto de consolidação. Após esse rompimento, nós tivemos aí basicamente um rompimento falso em Sinqia e o papel fica também embolado, essa ação fica embolada aqui nesse período. Porém, quase também foi estopada a minha posição que eu tenho em Sinqia, a poucos centavos também de ser estopada. Então notem como o mercado se tornou aí nas últimas semanas mais errático, mais difícil de ser operado, o que é perfeitamente comum, né? A gente vinha aí do período onde as ações só subiam, então acabam trazendo esse viés mais de ilusão, que o mercado é mais fácil de ser operado, que é tranquilo de ser operado, e aí nós chegamos a esse ponto onde os sistemas operacionais, onde as posições que as pessoas colocaram passam a ser testadas. Então, o importante é ter um sistema que vá ser beneficiado de um movimento onde o seu sistema vai responder bem, mas também que sobreviva quando o mercado muda e ele não desempenha tão bem assim. Então, um outro segredo para um sistema bem amparado, um sistema que tende a ser vitorioso no longo prazo, é um sistema que desempenha bem quando o mercado está favorável, mas que também sobreviva quando o mercado muda de direção, muda de configuração. E é isso que nós estamos vendo agora nesse curto espaço de tempo, galera. Indo para VEG, já em VEG nós temos aqui uma das poucas ações do mercado que consegue renovar a sua máxima. Então, falamos também de VEG na semana que passou. VEG não estava na minha lista devido, apesar desse movimento de amplitude aqui, de tendência, VEG ainda não se enquadra como uma das tendências mais fortes, que é o que eu acabo buscando dentro das minhas compras no mercado. E claro, as ações mais fracas na venda. VEG não estava caracterizada nas últimas semanas nesse cenário, mas porém, notem, com a força desse ativo nesse momento, enquanto quase todo o mercado está lateral ou corrigindo, VEG consegue aí romper a sua máxima, premiando todo mundo que acabou comprando e carregando esse ativo ao longo das últimas semanas e meses. Olhando aqui para a Home, continua ainda nesse período corretivo, invalidando por hora esse candle que nós havíamos comentado na semana que passou. Indo aqui para um ativo que não estava na minha lista, que um amigo até deixou o recado aqui para observar, é a SHU4. Olha que bela tendência de alta nós temos aqui nesse último período. Ou seja, nós temos aqui essa ação saindo lá de 2018, onde ela estava negociada aos R$ 4,89 e agora rompendo aí quase os R$ 15. E nesse movimento muito forte aqui, o papel aí, a ação simplesmente evolui cerca de 70% em menos de 6 meses. Então, uma bela tendência, aí um papel que eu não estava observando, não estava nas minhas listas e passa agora a fazer parte da minha lista de observação. Porém, nesse momento aqui não temos nada a ser feito, né? A ação sobe a 1, 2, 3, 4 semanas, inviabilizando qualquer tipo de operação na ponta da compra. E também esse candle que nós temos aqui nessa semana dá toda a pinta de continuidade da tendência, sem abrir espaço aí para um possível trade contra a tendência nesse ativo. No caso aqui da M Dias, que nós comentamos muito dela também nas últimas semanas, temos aí um mercado enroscado dentro, apesar dos candles aqui ser candles que conseguem superar as máximas das últimas semanas, a ação ainda continua com esse viés de dúvida, sem ainda se decidir muito ao certo se consegue evoluir e deixar esse ponto aqui de consolidação e endereçar uma tendência de alta mais longa, ou se volta, né, para essa consolidação. Porém, após esses 3 candles aqui, dá toda a pinta de M Dias sim estar mudando de tendência de longo prazo. Na Petrobras, nós havíamos comentado na semana passada que o mercado havia desenhado esse cenário lateral, e aqui eu comentei com vocês que esse candle aqui era toda a pinta de um candle de compra, de suporte, né? Então, para quem opera esse cenário mais lateral, acaba aí sendo beneficiado por esse tipo de movimento. Então, aqui, vejam como em Petrobras nós tivemos o teste dessa zona aqui dos R$ 28,00. O mercado faz um candle de compra em cima do suporte e nessa semana aqui que passou, esse candle vem
e confirma essa compra. Notem como nós tivemos aí na semana uma sombra superior, o que talvez mostra aí que muitas pessoas que acabaram comprando aqui embaixo já colocando lucro no bolso, até porque esse range que nós temos aqui não é tão amplo para se operar esse tipo de consolidação. Porém, esse cenário lateral ainda é confirmado em Petrobras e nós não temos aí uma definição dentro desse ativo. Caso diferente nós temos aí dentro da Cosan, que nós até havíamos comentado nas últimas semanas, que havia rompido. Essa semana vem caprichosamente aqui, pega boa parte dos stops de quem comprou esse possível rompimento dentro dessa barra vermelha aqui. Porém, olha o que o mercado faz. O mercado vai lá, estopa e volta, né? E vem aqui, supera a máxima da semana que passou. Isso que acaba deixando as pessoas malucas no mercado, né? E aí o sujeito acaba fazendo o quê? Bom, eu fui estopado aqui, eu não vou colocar mais stop. Então ele acaba tirando os stops e deixando, né, ao Deus dará, esperando que o mercado sempre vai fazer esse tipo de movimento. Até quando acontece um cenário que nem lá na IRB que nós comentamos. Aí a pessoa aprende que talvez o stop seja algo necessário para os trades que ela vai executar durante os anos. Bom, galera, vindo aqui para Vale, nós temos em Vale um cenário embolado, como eu havia falado para vocês. A ação veio a testar as médias aqui de 50 períodos, fica embolada entre a média de curto prazo e a média de longo prazo, sem também nenhuma evolução mais clara. Dentro de Bradespar, nós temos o mesmo cenário. O mercado desenha esse rompimento falso e agora fica aqui em dúvida em cima da média de 12 períodos e também em cima do topo anterior rompido. Então não temos aqui um cenário mais claro em Bradespar. Que ativo que é esse? Vamos lá para Usiminas. Usiminas também outra ação que eu falei para vocês que não vejo nada a ser feito. Vou até tirar Usiminas aqui dessa lista, pois notem como essa ação está lateral nos últimos anos. Então aqui muito difícil de buscar qualquer coisa em Usiminas, ao meu ver. Então vou até excluir ela da lista para que a gente não perca muito tempo analisando esse tipo de ativo. Na Braskem, nós temos o quê? Nós temos a Braskem confirmando aquele cenário mais baixista que eu havia colocado para vocês. Faz mais um candle de venda essa semana, porém um candle mais de dúvida do que um candle direcional. Testando novamente a média de 12 períodos. E aqui nós temos um cenário aí que torna um cenário também mais embolado em Braskem. A ação fez que ia reverter sua tendência, volta, mas também não cai, fica embolada aqui dentro de todo esse cenário aqui abaixo da média de 50 períodos, também nada a ser feito em Braskem, ao meu ver. Indo para o setor bancário, nós temos também o setor bancário aí bem lateral, como boa parte do mercado. Notem aqui no caso de Bradesco, segue dentro desse retângulo. Em Santander, nós temos um sinal aí bem importante, notem, que eu havia dito para vocês aqui na semana passada, que provavelmente o teste desse suporte tenderia a ser respeitado na semana que passou. E olha o que Santander está fazendo. Está rompendo essa zona de suporte. Claro que sempre o suporte, galera, não é um ponto específico, mas nós devemos retratar o suporte como uma região. Então nós poderíamos entender e ler toda essa zona aqui como uma zona de suporte. E o papel aí, a ação, faz um candle forte, né, que penetra essa zona de suporte. Vamos ver como aí Santander se configura para as próximas semanas. Dentro de Itaú, nós havíamos comentado de um candle aqui de contra-tendência, principalmente no diário. Esse candlezinho aqui de trade contra-tendência foi desenhado. O mercado evolui e notem como no diário a ação vem, faz o candle contra-tendência, nota-se uma força de compra entrando na ação e para bem onde? Para em cima da média de 50 períodos do diário, deixando um candle aí bem amplo de reversão aqui no semanal, ou seja, o mercado simplesmente, a princípio, refutando essa ideia de buscar lá o topo do retângulo, o topo dessa consolidação em Itaú. Dentro de Banco do Brasil, nós tivemos aí no Banco do Brasil a permanência do ativo acima da média de 50 períodos, notando aí que é um dos ativos mais fortes dentro do setor bancário. Banco Inter, nós tivemos essa semana a divulgação do balanço, então esperava-se aí uma direcionalidade desse ativo
e não aconteceu, né? Notem como nós temos aí um sidebar dentro de um cenário aí bem lateral, em cima da média de 12 períodos. Então, ao meu ver, também Banco Inter um cenário bem mais errático para se operar. E por último, nós temos aí o Banco ABC, que ainda assim, mesmo com essas 3 semanas de queda, ainda continua sendo um dos ativos mais fortes dentro do setor bancário, porém, esse ativo corrige aí e tende a vir a buscar, pelo menos aqui na próxima semana, a média de 12 períodos que já se aproxima desse patamar de preços atuais. Claro que aqui o ideal para quem busca uma nova compra, um patamar plausível de compra seria talvez esperar aí essa ação talvez cair mais algumas semanas para vir a testar esse topo anterior rompido dentro dos R$ 19,27. Em Porto Seguro nós temos aí o rompimento que foi feito, mas também aí essa ação sem conseguir evoluir muito, né? Faz aí um candle de dúvida. Notem como a quantidade de ativos que não saem do lugar dentro das últimas semanas, um mercado bem lateral, bem menos direcional do que nós estávamos acostumados nas últimas semanas. Em WIS, nós temos aqui um candlezinho, que dá a entender aí um candle de retomada da tendência de alta. Notem como é um candle que quase toca a média de 12 períodos, deixa uma sombra inferior e um corpo aí quase fechando na máxima, o que leva a gente a crer num possível teste desse topinho aqui em WIS. Porém, como eu já falei para vocês, eu vejo o WIS aí num cenário mais difícil de ser operado devido a esse teste aqui desse topo, dos R$ 18,75 estar bem próximo. Agora vamos entrar aqui no setor de construção civil. Dentro do setor de construção civil, eu trago aqui para vocês a Elbor. A Elbor foi um ativo que eu estopei na penúltima semana. E notem que foi um stop até então que parece ter sido bem colocado, tá? O ativo vai cair por mais uma semana, dando a entender a continuidade dessa tendência corretiva dentro de uma forte tendência de alta. Porém, observando aqui, já que Elbor cruza e corta a média de 12 períodos, nós temos aí só suporte a ser testado em Elbor, só lá nos R$ 3,18. EZTEC, o mesmo sinal, nós havíamos conversado na semana que passou sobre um possível candle de retomada da tendência essa semana em EZTEC. Não acontece isso, nós temos um candle de dúvida, abaixo da média de 12 períodos, dando a entender também uma possível correção de mais longo prazo em EZTEC. Porém, notem essa semana como nós temos aqui um surgimento de uma sombra inferior muito grande aqui, o que pode mostrar aí uma força de compra entrando dentro desse ativo. Vamos observar os outros papéis aí do setor da construção civil. Mesmo caso nós temos em Iven também uma correção também que está em continuidade. Também nada demais, né, galera? Se nós observarmos a movimentação que esses ativos tiveram nos últimos meses, esse cenário aqui é um cenário corretivo e saudável dentro da tendência de alta. Se nós pegarmos, por exemplo, no gráfico mensal, vocês vão observar que, notem, após 1, 2, 3, um candle de correção, 1, 2, 3, 4 meses em alta e um novo candle de correção, ou seja, esse mês aqui nem sequer configura como o primeiro mês de correção dentro de EZTEC. O mesmo caso acho que vai ser observado na direcional, notem, a mesma coisa, o que mostra o quanto esse setor está forte e que eu vejo com mais busca de novas operações aqui dentro do setor do que propriamente vendas nesses casos. Acabou aqui, a direcional já foi, indo aqui para Cielo, também nada a ser feito em Cielo. Desde lá de maio de 2019, a Cielo aí no mesmo ponto, notem aqui como em maio de 2019 o preço de Cielo era R$ 6,69 e o preço hoje de fechamento de Cielo em R$ 7,20. Então, dá um ano praticamente nós temos aí esse ativo sem sair do lugar. Em lojas americanas, nós temos um cenário bem legal, um cenário bem bacana para compra. Lembram que eu falei para vocês lá do Small 11? E que aquela configuraçãozinha eu ia falar de novo com vocês? Então vamos observar aqui em Lame. Cadê? Aqui. Em Lame, olha o que esse ativo está fazendo.
Nós tivemos em Lame o rompimento, que foi um rompimento muito forte, que tira o papel aí de uma forma mais disruptiva desse ponto de consolidação que vinha lá desde junho de 2016. Nós temos um movimento forte de rompimento, mostrando que o mercado nega essa consolidação, saindo dela. Nós temos aqui 3 semanas de alta, o mercado faz uma correçãozinha, mais 2 semanas de alta, marca um topo e corrige. E notem, galera, como essa correção vem e simplesmente respeita esse suporte e também deixa um candle aí de compra em cima da média de 12 períodos. Isso daqui, para muita gente no mercado, é um sinal claro e inequívoco de compra, ou seja, muitas pessoas vão buscar compra aqui em lojas americanas caso na próxima semana esse ativo venha a superar essa máxima aqui nos R$ 27,71. Não é o tipo de setup que eu mais gosto, mas não dá para negar que sim, é um cenário muito bonito aí em lojas americanas para a próxima semana, caso o mercado tenha forças aqui para passar do ponto lá dos R$ 27,62. Indo para lojas Renner, nós temos o mesmo cenário desenhado. Notem, o mercado marca o topo, corrige, vem buscar a média de 12 períodos. E aqui, galera, muita gente usa a média de 10 períodos, muita gente usa a média de 9 períodos, muita gente usa a média de 12 períodos. Na verdade, aqui, o principal não é ter o número da quantidade de dias que a média é média, mas sim a conotação que isso dá. Ou seja, quando nós aplicamos uma média curta no gráfico, nós queremos o quê? Nós queremos identificar um possível ponto de continuidade da tendência, levando em consideração que a tendência é o quê? A tendência se desenrola geralmente numa perna de alta, depois nós temos uma correção, e nessa correção o desenho de uma nova perna de alta. Esse é o cenário de uma tendência de alta clara e saudável. E onde a maior parte dos players, a maior parte dos traders buscam compras? Aqui. Nesse ponto onde as ações dão sinais que a perna de queda já se cessou e aqui o mercado volta a encontrar forças para uma nova perna de alta. Então, esse cenário da média, na verdade, traz isso para a gente, né? Indicar um possível ponto onde o mercado volta a ter interesse comprador em um ativo dentro de uma tendência de alta. Então, nós temos aí diversos ativos essa semana no mercado fazendo esse tipo de sinal. O que leva a crer, caso o mercado na próxima semana demonstre força, que nós devemos retomar aí a tendência de alta em diversos papéis, diversas ações. Em lojas, aqui na Ering, nós tivemos aqui, após esse baita candle de queda, dois candles muito fortes de queda, a ação fica de lado. Então nós temos aqui um cenário lateral, 2 candlezinhos laterais, o que daria para buscar sim uma possível venda aqui nesse ponto, com stopzinho aqui em cima, buscando todo esse movimento simétrico em Ering. Sim, se o mercado romper esse ponto aqui de consolidação, eu vejo sendo bem plausível aí a Ering vir a buscar esse ponto simétrico lá nos R$ 13,85. É uma ação que não está mais em tendência de alta, uma ação que quem tem posições compradas deve tomar muito cuidado e ter o sinal de alerta aí aceso dentro desse ativo. Já no caso contrário aqui, que é a Guararapes, nós temos sim um ativo em uma fortíssima tendência de alta. Notem como aqui nós nem temos aproximação da média de 12 períodos e essa ação já deixa um candle de retomada da tendência na semana que passou. Também, apesar da não perfeita configuração, dentro do meu entender, seria um ponto aí plausível de busca de novas compras dentro desse ativo. Não, resumindo, não é o cenário que eu mais gosto, mas sim vale toda a pena aí para quem deseja compras dentro desse ativo, uma busca por novas operações de compra nesse ponto aqui. Já em Grendene a gente não pode falar a mesma coisa. Eu havia falado com vocês que via a possibilidade da abertura desse cenário simétrico aqui em Grendene.
para a busca lá dos R$ 7,25 e o mercado vem com força, né, buscando aí várias semanas de venda, não notamos força de compra no mercado. Deixa eu ver uma coisa com vocês, colocar um indicador aqui. Galera, por muito tempo eu usei o estocástico como um filtro para mostrar para mim quando a tendência de venda se cessou ou a tendência de alta também cessou, ou seja, achar o ponto possível reversão dentro de um movimento de queda ou de um movimento de alta. Para isso, temos esse indicador aqui que é o estocástico. E notem como buscar compras quando o estocástico está lá no nível mais baixo, ou vendas quando o estocástico está no ponto mais acima, faz sentido no longo prazo. Então, vocês podem observar que aqui, quando o estocástico estava lá no ponto dos 92, nós tivemos aqui um topo sendo formado em Grendene, só que se nós observarmos agora, nós estamos ainda no meio do estocástico. E o que eu quero falar com isso? Que por esse filtro aqui, compras só seriam viabilizadas caso essa ação caísse lá para o ponto dos 10 do estocástico, ou seja, nesse momento aqui nós estamos ainda no ponto 42, ou seja, teríamos ainda bastante espaço para queda dentro de Grendene via a análise do estocástico, que não é uma análise que eu utilizo mais, mas aqui nesse sentido de analisar aí quando o papel faz uma queda muito forte, uma alta muito forte, o ponto de clímax, né, desse ponto de movimento, onde o mercado se satura de tanta compra, tanta compra, tanta compra e pede um movimento corretivo dentro da tendência. Então, dentro de Grendene, eu vejo ainda como muito mais plausível um movimento de queda, pelo menos para vir buscar aqui pelo menos a média de 50 períodos, ou talvez lá o ponto de suporte lá nos R$ 7,31. Outro caso aqui clássico que a gente perdeu essa venda foi na CVC, uma baita queridinha do mercado, né, que cai de uma forma muito forte há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Que porrada em CVC. Falei já com vocês há muitas semanas atrás, porque agora falar é fácil, né, mas há muitas semanas atrás a gente já falava desse movimento aqui em CVC e que eu vejo também como um ponto de busca de suporte só lá nos R$ 21,17 em CVC. Nesse momento agora que nada a ser feito nesse ativo. Já em Raia Drogasil, nós temos aí a ação consolidando dentro desse período corretivo, tentando aqui buscar forças para aí sim romper esse topo histórico, topo marcado lá em cima. Talvez, quem sabe, o mercado ainda encontre forças de venda para assim testar esse topo rompido aqui nos R$ 16,50. Mesmo caso nós temos aqui em Locamérica, que já estamos falando do setor de locação de veículos. Aqui nós temos uma correção lateral. O mercado tenta romper essa correção aqui, esse retângulo, que é invalidado. Muitas pessoas buscam compra nessa última semana que passou aqui, trazendo os preços de volta para esse cenário mais lateral. Olhando as pares dela como a Localiza, nós temos em Localiza um cenário muito mais forte do que na própria Locamérica. Se nós olharmos a Movida, nós temos também um cenário lateral, porém um cenário aí mais comprador do que a própria Elican. Ao meu ver, a mais atraente, a mais bonita aí nesse cenário seria a Localiza dentro do setor de locação de veículos. Um setor bem forte, né? Notem, enquanto o mercado corrige, nós temos aí praticamente a Localiza aqui buscando a renovação das suas máximas. Então aqui tivemos a queda de apenas uma semana e esse papel, essa ação, já demonstra forças para romper aquele ponto ali. Então notem como esse setor está mais forte que o mercado num geral. Vindo aqui para a Ambev, nós temos Ambev aí num cenário, como eu havia falado para vocês já há várias semanas, bem difícil de ser operado. Nós temos aqui a Ambev perfurando essa zona de suporte, dando a entender mais força do mercado para mais correção. Porém, se nós observarmos, já temos um outro suporte aqui, abaixo nos 16,03 e outro suporte aqui nos 14,70. Então, não temos um espaço aí tão amplo para a Ambev cair. Fato é que essa ação já cai há 1, 2, 3 semanas, então seria
de se esperar na próxima semana aqui um candlezinho de compra contra a tendência nesse ponto de suporte. Notem como foi desenhado aqui, nesse ponto aqui nós tivemos, talvez esse desenho possa sim ser replicado para cá na próxima semana. Em Tiet, nós temos Tiet deixando o mesmo cenário que eu falei para vocês lá no Small 11 e também diversos outros ativos. Notem como em Tiet nós temos esse candle bem bacana. A ação vem, toca a média de 12 períodos e deixa esse corpo muito comprador, a ação fechando na máxima praticamente, dando toda a pinta que vai sim a buscar o teste novamente do topinho aqui. O problema de Tiet é que já temos outro topo, o topo histórico aqui nos R$ 18,17. Em Minerva, nós tínhamos comentado desse topo duplo sendo formado aqui, porém, dá mais a entender do que uma lateralização, como milhares de outros papéis no mercado, do que praticamente o desenho de um topo duplo. Em azul, nós temos aqui, comentamos na semana que passou, o possível rompimento desse ponto aqui, porém, o mercado ainda não encontra forças para esse rompimento. Eu acho sim que se caso o azul consiga romper aqui com candle amplo, nós poderíamos ter um desenho bem bacana aí sendo formado em azul. Deixa eu ver como que está a Gol. Azul claramente muito mais forte do que a Gol, né? Então nós temos aí em azul muito mais força de compra do que no par dela, que é a Gol, dentro do setor de aviação. Indo aqui para Júlio Simões, nós temos aí uma correção também lateral, bem nítida de ser vista aqui. O mercado fez esse movimento de queda, volta e agora faz dois candles de dúvida, meio em dúvida para onde vai. Então temos aí uma correção no tempo dentro de Júlio Simões. Notem como a média de 12 períodos já se aproxima dos preços aqui. Então esse cenário aí pode aí perdurar por talvez mais uma ou duas semanas para o mercado aí, quem sabe, ter uma direcionalidade. Em Marco Polo, nós temos aí o Marco Polo, o rompimento da região dos R$ 5,39. Em Marco Polo, nós temos o desenho bem parecido com o que a gente havia comentado em lojas americanas, ou seja, o mercado rompe com dois candles muito amplos, dando a entender que essa região aqui de consolidação não é mais aceita pelo mercado. Só que nós temos em Marco Polo o quê? O teste do topo histórico já logo acima, lá nos R$6. Então nós não temos um espaço muito amplo aqui para uma evolução mais tranquila dos preços para as próximas semanas. Já em Randon, em Rapid 4, nós temos um cenário também bem parecido. Então a ação sobe por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, corrige por 2 semanas, deixa um candlezinho também bem bonito de compra. Também mais um setup parecido com o que eu citei para vocês os outros papéis. Notem, sombra inferior em cima da média de 12 períodos, corpo comprador. Então também outra ação que dá toda a pinta da continuidade da tendência de alta e da retomada da tendência de alta, na verdade, para as próximas semanas. Em Log N, nós temos aqui também o mesmo cenário que eu falei para vocês. Consolidação, papel lateral, nada a ser feito nesse ponto. Notem como nessa semana o mercado chegou a tentar passar para baixo desse suporte aqui, o que foi refutado pelo mercado, em cima do teste da média de 12 períodos, o que volta os preços para essa região de consolidação. Bom, galera, vocês notaram aqui que até agora, basicamente, tirando a VEG e mais alguns outros papéis aí, todas as ações analisadas ou elas estão laterais ou demonstrando alguma retomada dentro da tendência de alta em cima da média de 12 períodos. Basicamente, esse é o cenário desenhado na maior parte dos ativos no nosso mercado. Saindo aqui, falando um pouco do setor elétrico, nós temos aí a Eletrobras enrolada, né? A Eletrobras que volta a passar para baixo da média de 50 períodos. Esse teste foi feito aqui, o mercado chega a negar essa mudança de polaridade, passa para cima da média e agora volta a testar a média novamente. Ou seja, para mim, caso o mercado venha a fazer um movimento de rompimento desse suporte aqui, não seria de se estranhar um movimento mais forte de queda em Eletrobras, tá?
muita atenção nesse possível ponto aqui em Eletrobras. Indo para a próxima ação, que é a EQTL, notem também como a Eletrobras, dentro do setor, a gente já falou de Tiet, a gente fala agora aqui de EQTL, olhem a força de EQTL, EQTL rompe na semana que passou, o mercado chega a voltar, se segura acima do topo rompido e nessa semana faz um candle aí bem positivo, um candle de compra, né? Testando o suporte anterior rompido e deixando aqui um candlezinho que é um sidebar dentro desse candle mais amplo, o que traria sim uma possibilidade de compra aqui para quem não ainda tem posições dentro de EQTL para a próxima semana. Temos também aqui no caso outra ação do setor de energia, aí no caso aqui a Copel, um cenário também muito mais positivo do que a própria Eletrobras, o que traz também um viés mais baixista, um viés mais vendedor para a Eletrobras do que as outras ações do setor. No caso aqui temos agora a Ânima, e aqui indo já para a lista final, nós temos aqui a Ânima que nós comentamos na semana que passou, como uma possível operação de compra para essa semana que se iniciaria. Ação lateral, tenta até no começo da semana, deixa eu ver como foi esse desenho na semana que passou. Ok. O mercado abre, tenta romper, não consegue, faz um período corretivo mais forte aí de 3 ou 4 dias, e aí no fechar da semana o mercado fecha aí praticamente rompendo o topo anterior. Então, esse candle, esse desenho aqui em Ânima, dá toda a pinta de possível continuidade dessa tendência no rompimento aqui dos R$ 39,15. É um, sem dúvida nenhuma, é um dos papéis, uma das ações mais bacanas, uma das ações mais bonitas para compra na semana que se inicia na segunda-feira. Temos também aqui mais um caso aqui, que é a PTBL, a Porto Belo, deixando o mesmo cenário que a gente havia comentado em diversos papéis, diversas ações, só que aqui talvez seja o padrão mais interessante, o padrão mais bonito dentro de todos que a gente comentou, porque notem que aqui a Porto Belo rompe a média de 50 períodos, muda a sua tendência, que vinha uma tendência de queda, sobe por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, corrige por 2 semanas e aqui nessa semana que passou, deixa um candle que toca a média e deixa todo esse corpo bem amplo, fechando na máxima de compra, ou seja, dentro de todo esse setup que eu falei para vocês, talvez a Porto Belo, a PTBL, está configurando o cenário mais atraente, o cenário mais bonito para uma compra na próxima semana. Temos aqui a PetroRio que corrige por 2 semanas, então nós temos aqui 2 semanas de correção em PetroRio. Eu efetuei uma compra em PetroRio aqui nessa barra vermelha ignorada. Notem como a média de 12 períodos já vem ultrapassando esse ponto aqui, então na próxima semana eu vou ter o meu ponto de compra no 0 a 0. Então, para mim, faz todo sentido uma nova operação de compra em PetroRio no rompimento dos R$ 51,54. PetroRio, que é uma das ações mais fortes do mercado no atual momento. E aqui, essa correção de 2 semanas, ao meu ver, é sim uma oportunidade de compra, caso o mercado tenha forças aí para romper os R$ 50,50. Temos a Magazine Luiza, por mais uma vez, pela 30ª, 59ª vez, dando mais um sinal de compra. Essa ação que, sem dúvida nenhuma, provavelmente, quem viver para mais 20, 30 anos, essa ação será estudada em todos os livros de análise técnica, em todos os livros sobre o mercado financeiro. Essa ação aqui será citada, possivelmente, como uma das tendências, uma das evoluções mais impressionantes do mercado financeiro. E nós temos aqui novamente o quê? Temos novamente a Magazine Luiza corrigindo por 1 semana, deixando um candle de venda que é invalidado nessa semana que passou, com um candle de dúvida ainda, mas bem mais comprador, deixando uma correção lateral de 1, 2, 3, 4 semanas, o que abre toda a cara de compra para quem deseja uma compra aqui,
com o stop aqui embaixo, ou seja, a gente fala aí de um stop dos 58 aos 51 reais, o stop bem amplo, um stop aí de cerca de 12%, sim, um stop bem amplo, mas se nós observarmos em perspectiva, se nós considerarmos todo o padrão dessa ação, todo o histórico dessa ação, talvez aqui um stop de 12% para quem sabe buscar uma operação de 100, 200, 300, 400%, faz todo sentido. Então, aqui nós temos mais um ponto plausível de compra em Magazine Luiza. Temos aqui também uma compra que foi startada essa semana em Natura. Natura, que sim, também é um ativo com muita força nesse momento, enquanto o mercado está lateral, o mercado corrige, Natura consegue romper o seu topo histórico. Porém, notem como foi um rompimento que fica aqui na ponta do lápis bem em cima da máxima, então aqui não seria de todo errado para quem deseja montar operações dentro de Natura, a compra na abertura da semana que vem. Nós temos aqui em JHSF, nós temos aqui um candle também de retomada da tendência em cima da média de 12 períodos. E por que esse candle é tão importante dentro da JHSF? Notem que nesse traço vermelho que está aqui, o mais forte, está simplesmente a máxima histórica desse ativo. E notem essa semana que o mercado corrige, passa para baixo do preço histórico, da máxima histórica, toca na média de 12 períodos e nessa semana retoma, só que retoma ficando abaixo da média abaixo da zona de topo rompido. Ou seja, caso na semana que vem o mercado tenha forças para romper esse ponto aqui dos 8,40, não só será ativado esse setup, como também os preços vão estar novamente acima da máxima histórica que foi testada e rompida, ou seja, nós teremos um teste da máxima histórica que veio a ser testado aqui e o mercado sim dá e confirma, não, os preços têm que continuar a subir, os preços vão evoluir, essa máxima que era no patamar aqui dos R$18 já não vale mais e essa ação vai continuar dentro de uma tendência de alta. Então, em JHSF, nós temos aí um ponto muito importante para ser observado nessa semana que começa segunda-feira. Por último, a gente falou aqui já de Via Varejo. Eu estou com a operação de compra aqui nos R$15,44. E temos a Trisul também. Trisul temos aqui um plausível ponto de compra. Porém, eu vou ajustar meus stops para cá, dando aí um stop mais amplo, numa operação que vai ser mais curtinha, aí, né? Uma operação que vai ser com menos capital alocado. Temos um stop agora de cerca de 16%. Porém, aqui é o mesmo caso do que eu falei para vocês da Magazine Luiza. Ou seja, se vocês observarem aqui na Trisul, nós tínhamos aqui nesse rompimento uma correção daqui desse ponto até o stop de cerca aí de 13%. Só que notem, quem segurou essa ação e ficou com essa ação até aqui tem uma evolução aí de 200%. Ou seja, dentro de uma ação com uma forte tendência como o Trisul, como o Magazine Luiza, como a própria JHSF, o stop em si não deve ser um ponto a ser invalidado para uma nova operação, porque não existe stop longo, a gente ajusta a nossa posição conforme o nosso stop. Um stop mais curto, a gente pode fazer uma operação com mais capital envolvido, no stop mais longo, basta ser ajustado o nosso capital alocado dentro daquela operação. Certo, galera? Então, acho que é isso. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Para você que assistiu aqui até o final, meus parabéns. O vídeo é de quase 1 hora de duração. Se você curtiu esse vídeo, peço que deixe o like, siga o canal, compartilhe esse tipo de conteúdo com quem você conhece, com quem você nota agora que está aprendendo sobre o mercado, tá? Vamos tentar aí que as pessoas consigam sobreviver e consigam ser lucrativas no longo prazo no mercado de ações, pois sim, acredito que o mercado de ações é, sem dúvida nenhuma, um dos mercados mais democráticos para que as pessoas consigam acumular riqueza e ter uma liberdade financeira muito maior no futuro. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Aproveitem a semana de vocês. Ótimos trades, ótimas operações e até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até mais.